Pois bem, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16. Fazer uma recapitulação dos acontecimentos da última aula. Nós paramos no capítulo 15 de 1 Samuel, que fala sobre o episódio em que Saul foi mandado para matar todos os amalequitas e desobedeceu a ordem de Deus. No final ele acabou se desentendendo com Samuel, rasgou a capa de Samuel e por isso, Deus rasgou o reino de Saul por definitivo. Vimos então que desde esse episódio, Samuel e Saul nunca mais se viram e nunca mais voltariam a se ver. Mas isso não significa que Samuel tinha deixado de ter afeto por Saul ou ter deixado de desistir de Saul. Como a história nos ensinou, eles tinham uma amizade e um afeto muito grande, porque além da amizade, vamos lembrar que foi o período da transição. Foi como se Samuel tivesse deixado o comando das coisas para Saul, porque ele foi o último juiz e Saul o primeiro rei. Porém, as coisas não andaram bem para o lado de Saul. Ele cometeu uma série de erros que fez com que Deus desaprovasse a perpetualidade no trono. Então, Deus fala através de Samuel que escolheria para si um homem segundo o seu coração. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Já tem buscado o Senhor um homem segundo o seu coração. Então vamos lá. Hoje a gente começa a narrativa da história de Davi. Davi é o personagem, talvez o personagem mais famoso do Velho Testamento. Quem não conhece a história de Davi, as façanhas de Davi, o pecado de Davi, as intrigas da família de Davi. Realmente a vida de Davi foi uma novela, não é à toa que serviu para uma produção cinematográfica, e várias adaptações. Mas vamos procurar estudar um pouco além do que a gente já conhece sobre Davi, pensar um pouco sempre na escrita do livro, o que o autor quer passar quando escreve o livro, quais são as expressões que se repetem no livro de Samuel, que são repetidamente para caracterizar certas pessoas, certos momentos. Então vamos procurar pensar dessa forma. A primeira coisa é que Davi já nos é apresentado antes mesmo de entrar em cena. Ele é chamado pela primeira vez de quê? Um homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Deus já fala que essa pessoa é um homem segundo o seu coração, Veja, ele já é apresentado sem dizer o nome dele, mas já diz uma característica dele, que ele é um homem que procede nos caminhos de Deus. Um homem que procede nos caminhos de Deus num período conturbado como esse, era coisa rara, era coisa difícil, Saul deveria ser esse homem, deveria ser esse líder, mas infelizmente não foi. Versículo 1 do capítulo 16 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Veja só a relação de Samuel com Saul. Algumas traduções apresentam a palavra dó, outras apresentam lamento, porque é a mesma raiz hebraica. Lá em Joel 1:9 aparece um versículo com a mesma palavra. 16:1. Então veja, Deus tem pressa para começar a agir. E quando Deus fala essa indagação com Samuel, ele está falando: Samuel, chegou a hora de ungir aquele que eu já tinha revelado a você, que tinha escolhido. Então ele direciona Samuel a uma cidade, a cidade de Belém, que fica na tribo de... Uma pergunta. Fala de novo. Belém, que fica na tribo de Judá, muito bem. Belém, da tribo de Judá, pertinho da cidade de Jerusalém. Vou colocar aqui no mapa para a gente dar uma olhada. Tá gravando, não pode não.
Não, pode errar à vontade. Vamos errar, estamos aqui para errar. Vamos lembrar que Samuel morava na cidade de Ramá, né? Que ficava aqui na região da tribo de Efraim. E ele constantemente visitava as circunvizinhas. Então ele sai da tribo de Efraim e ele vai até Belém de Judá, a cidade onde Deus manda ele ungir. Veja, ele vai para a casa de Jessé, que é um belemita. Belemita é quem mora na cidade de Belém. E lá Deus vai indicar a ele quem seria esse novo escolhido, quem seria esse novo sujeito. Pois bem, a expressão tenho-me provido significa que isso é uma escolha pessoal e exclusiva de Deus. Eu falei para vocês que a gente ia fazer algumas comparações entre o chamado de Davi e o chamado de Saul. Não quero dizer aqui que Saul não foi escolhido por Deus, foi. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora no capítulo 16 para atentar para algumas diferenças entre o início da relação de Saul com Samuel e a sua unção para com Davi. Sim. Porque Saul também foi um homem segundo o coração de Deus até certo ponto, né? A expressão homem segundo o coração de Deus só foi atribuída a uma pessoa na Bíblia. Mas isso não significa que só foi ele que foi um homem segundo o coração de Deus. Isso indica que o quê? Por exemplo, Abraão foi chamado de quê? E amigo de Deus. Né? E amigo de Deus. Elias foi conhecido como o homem que fazia cair fogo do céu. Né? João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Então todos eles possuem características que não foram, tirando João, que não foram eles próprios que atribuíram a si, mas que outras pessoas atribuíram a eles por características que eles apresentaram. Quem é que chama Abraão de pai da fé? É o escritor de Gênesis, Moisés, e o escritor de Hebreus, desconhecido. Quem é que chama Davi de um homem segundo o coração de Deus? Talvez o próprio Samuel, o escritor do livro de 1 Samuel. João não, João ele se chama mesmo de o discípulo segundo a quem Jesus amava, né? Ele não era nem um pouco modesto, né? Então, ele se gabava disso, né? Ele demonstrava o ciúme que Pedro tinha dele também, né? Muito engraçado isso. E veja, então, o fato dele ter sido um homem segundo o coração de Deus indicava a destreza de coração de Davi. Quando eu falo destreza, é o direcionamento. Davi era um homem obediente. A gente vai ver agora as características que fizeram ele ser dessa forma. Vamos lá. Porém disse Samuel: como irei eu? Porque ouvindo Saul me matará. Deus dá uma ordem para Samuel e ungiu um novo rei. Imagina se essa notícia chega no ouvido de Saul. Por quê? Pela ordem, pela lei, quem deveria ser o novo rei? Jonatas. Era o sucessor, primogênito. Saul estava preparando seu filho para isso. Então Samuel ele teme. Então o Senhor vai criar uma circunstância para que ele vá até Belém e não seja perseguido. Como? Ele vai para oferecer um sacrifício. Quando ele chega na cidade de Belém, Deus vai indicar a ele a quem ele deve ungir. E olha, Deus fala para ele no versículo 13: e unge-me-ás a quem eu te disser. Quando ele chega na cidade, as pessoas recebem ele com espanto, porque muitas das vezes a visita de um profeta trazia maus presságios. Não era toda hora que você recebia a visita de um profeta, ainda mais do profeta Samuel. A irmã do mistério começa a dar. É que nem quando aquela irmã da profecia chega do teu lado, né? Aí já vem quando ela bota a mão no teu ombro e já vai começar a revelar teus pecados. Sabe uma coisa? A gente já pensa logo nisso. É que nem criança quando cisma com a tua cara. Fica te olhando, é verdade. Todos os seus pecados para ela. Cara, tem criança que quando olha pra você assim, não tira o olho, você Vai pra uma igreja Deus está nova, revelando todos os meus podres pra ela. Ela tá olhando pra minha cara dizendo, não é travado. E veja, e para isso eles perguntam para Samuel: é de paz a tua vinda? E o versículo 5 ele responde: é de paz a minha vida, fiquem calmos, eu vim sacrificar ao Senhor. Samuel não podia revelar a ninguém o objetivo de sua ida a Belém. O que está acontecendo aqui é um segredo entre Samuel, Deus e a família que ele vai visitar. Veja só.
E para esse sacrifício ele convida uma família em especial, a família de Jessé e os seus filhos. Rogério, Davi tinha mãe? Tinha, só não sei se ela estava viva durante essa circunstância. Provavelmente não, porque a Bíblia vai dizer que o pai de Davi já era muito velho em idade quando isso aconteceu. E numa expectativa de vida, as mulheres partiam primeiro do que os homens, viviam menos, né? Dependendo também do período, né? Atualmente, por exemplo, os homens morrem primeiro, porque se cuidam menos do que as mulheres, na realidade, e fazem mais besteira, exatamente. Por exemplo, na época da escravidão no Egito, os homens morriam mais, porque eram os homens que trabalhavam mais, né? Então vejam, versículo 6: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por que vocês acham, o que levou a Saul a olhar para Eliabe e pensar isso? Já tirar essa conclusão, esse preconceito. Eu acho que é porque ele era soldado, todo fortão. Estava tipo comparando com Saul. Porque Saul era assim, né? Todo, né? Fortão, posudo, né? Deve ter achado esse aí. Achei que você ia falar tesudo. Que isso, meu Deus do céu. Ou posudo, não tá bom. Características específicas. Não, porque quando deu aula de Saul aqui eu fiquei espantado, né? Com alguns comentários, mas tá tudo bem. Tá gravando. Mas Essa aula. não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas vamos lá. Mas realmente vai que ele era. Quem sou eu para dizer que não? Se a Bíblia fala que era o homem mais bonito e dentre os homens não tinha nenhum como ele, quem sou eu para discordar? Um mero mortal? Mas exatamente, Teresa, a questão da aparência que é fundamental. Porque qual foi o critério que fez os israelitas aceitarem Saul como seu rei? Primeiro critério, a aparência de Saul. Era um homem alto, forte e bonito. Era um homem que tinha a imagem de rei, ele servia para ser um líder. Só que Deus ele vai fazer o contrário aqui agora. Tudo bem, naquela circunstância foi assim. Os israelitas aceitaram Saul por causa disso inicialmente? Sim. Era a fama de Saul? Sim. Mas o versículo 7 é sensacional. Deus vai dizer a Samuel: não atentes para a sua aparência, que foi a primeira característica de Saul, nem para a altura da sua estatura, que foi quando ele chegou lá no arraial e ele era o homem mais alto do que todos, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... Veja, se o ungido seria um homem segundo o coração de Deus, era óbvio que a escolha de Deus seria direcionada não à aparência dele, mas pelo interior do que aquele homem possuía. E aqui a gente está falando a palavra homem, homem, homem. Então se passando aqui os primeiros filhos de José. Chamou Abinadab, que era o segundo filho, e Deus dizia: nem tampouco é este. Depois chamou Samá, o terceiro filho, e nem tampouco é este, até que se passaram os 6 filhos de Jessé. E aí Samuel pergunta: os 7 filhos, até que se passaram os 7. E aí Samuel pergunta: acabaram-se teus filhos? Versículo 11. Acabamos de ver aqui uma diferença entre o chamado dos dois, certo? Agora nós vamos ver uma semelhança. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta... Falta o quem, gente? O mais novo. O menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Com certeza. Porque sabe a ver que apacentava as ovelhas? Porque ele era o menor. É isso? Era a função dele na casa. Os 3 maiores serviam ao exército, então tinham obrigações militares. Os outros poderiam servir para outras funções, entendeu? Poderiam até ajudar Davi também, né, com o pasto, com as ovelhas. A Bíblia não revela, é uma suposição. A Bíblia só revela 3 irmãos dele, né? Faltam 4. Ele era o 8º, né? Então faltam 4.
E não falo o que eles faziam, mas era comum ter uma função. Vamos lembrar um outro caçula que também tinha afazeres de gado. José. Era o menor da casa e tinha afazeres com gado. Os seus irmãos mais velhos, Rúben, exatamente, Rúben deveria o quê? Oi? Eu era mais nova, eu Rafael já colocava o cachorro. O mais novo sempre fica com os afazeres. O trabalho do Rafael, botar só o cachorro. Os afazeres e os favores, sobra para o mais novo. O mais velho fica com a responsabilidade, né? É sempre assim. Veja, Jessé cuidava do gado de seu pai. O que aconteceu na história de José foi uma inversão, porque Rúben deveria o que? Aprender aos pés do seu pai. Só que Rúben desprezou os ensinamentos de Jacó. Tanto que ele trocou Rúben por José. José foi que aprendeu a ler, a escrever, fazer finanças, fazer comércio, essas coisas, né? Tanto que ele não vivia com seus irmãos. Ele era exclusivo para Jacó. Aqui Davi ele é diferente. Davi ele é colocado para cuidar das ovelhas. Que era uma função que muitos não queriam. Porque o contato com animais não era um bom trabalho. Vamos lembrar, pensa você trabalhar com ovelhas, você pegar nas ovelhas, cuidar das ovelhas, limpar as ovelhas, cuidar das feridas das ovelhas. Mas isso já indica aqui um sinal muito forte. Porque o maior líder de Israel antes de Davi também trabalhou com ovelhas. E foi como Deus ensinou Moisés a cuidar de um povo. Primeiro ele cuida de ovelhas, que por coincidência, não, por propósito é o símbolo do povo de Deus. Aquele que cuida das ovelhas pode liderar o povo de Deus. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas? Jesus. Isso já aponta diretamente. Foi bom. Mas isso já aponta já para o Novo Testamento lá em João 10. Vê. Então, mas vamos lá. Falei agora de semelhanças. Davi também era o menor de uma casa pequena, assim como Saul era o menor de uma casa pequena da menor tribo. Apacentava as ovelhas de seu pai. O que Saul fazia quando Samuel foi ter com ele? estava procurando as jumentas do seu pai. Estava prestando um serviço. Eu lembro de uma frase, não está na Bíblia essa frase, mas ela faz todo sentido. Deus só chama pessoas ocupadas. Pessoas que têm ocupação, pessoas que sua mente não é mente vazia. Em qualquer ocupação. Deus chamou Moisés, Moisés estava apacentando. Deus chamou Davi, Davi estava trabalhando. Deus chamou Samuel, Samuel estava trabalhando na casa de Deus. Veja, Deus sempre chama pessoas ativas. Pedro pescando, sempre. Mateus cobrando impostos, sempre Jesus chama. E sempre o chamado da pessoa tem a ver com o trabalho que ela exerce. Isso é incrível. Sempre é assim. Então Deus te chama para ser grande naquilo que você já faz. Isso leva o Evangelho, leva a palavra de Deus para fora das portas da igreja. Isso nos ensina que o Evangelho de Deus, ele é testemunhado, ele é anunciado, não só nas pregações e nos louvores, mas em toda atividade que nós exercemos, e em tudo que nós fazemos. Lembra do vídeo do Augusto Nicodemos que eu passei aqui, ele falando, né? Deus é glorificado em tudo. Não só nos louvores, não só nas pregações, mas em tudo que nós fazemos. Deus é glorificado. Então essa é a semelhança. Versículo 12. E mandou buscar. E ele veio. E aí, parênteses para características físicas de Davi. Era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. Né? Não se comparava a Saul, mas também não era feio, coitado. Né? Só fedia a ovelha. Então, quem não gosta de cheiro bom, quem gosta de um perfume gostoso, provavelmente não se casaria com Davi naquela sua profissão. Pois bem, e disse o Senhor: levanta e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Aqui está a primeira exaltação de Davi. Ele é ungido diante dos grandes, diante daquele que, diante dos olhos dos homens, seriam melhores, mais capacitados.
E aqui está a primeira exaltação de Deus na vida de Davi. E desde aquele dia o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse é o símbolo máximo da unção. O que significa a unção? O azeite, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aconteceu a mesma coisa com Saul. Quando Saul foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Aqui, o que acontece? Davi é ungido, e no mesmo sentido, o Espírito de Deus se apodera de Davi. E Samuel se levantou e foi embora. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para alguns pensamentos. Veja, ele não podia dizer para ninguém que aquilo tinha acontecido. Porque mesmo Davi não se identificando, não se apresentando como ungido de Deus, ele já vai ser perseguido posteriormente. Mas olha a importância também da família dele, de manter aquele segredo. Mesmo que os irmãos tenham não gostado do fato do menor ter sido ungido, mas manteram o segredo. Talvez por intervenção divina, eu tenho certeza, porque só Deus para calar a boca do homem. Tem uma piada que diz assim: por que a mãe de Davi não era viva quando o Davi foi ungido rei? Aí a resposta: porque ela teria contado para todas as vizinhas. Então, mas vamos lá. A gente não sabe se ela era viva ou se ela era morta. Mas só para descontrair. Mas vamos lá. Fala cheio de mulher. Ele não Mas eu conto, eu não posso fazer nada. A gente vai descobrir quem, Eu faço piada com todo mundo aqui, gente. Vem não, eu, hein? Ninguém aqui escapa à exaltação, à humilhação, à zoação. Ninguém. Vou comentar lá. Tá nessa pasta, tá? No YouTube lá e fazer Gente, o bom de ser crente. Mimizentos, não vamos comentar. Os mimizentos, Tipo, professor machista. Não dorme no mimimi. E o bom de ser crente é você poder fazer piada cristã. Entendeu? Isso é muito bom. Agora eu quero que vocês reparem numa coisa. Ao passo que o Espírito de Deus se apodera de Davi, o que acontece com Saul no versículo 14? Podem ler. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, o Espírito maligno o atormentava. Veja só. Enquanto o Espírito de Deus entra em um, sai de outro. Isso lembrou a aula de domingo sobre o espírito aqui. Entre sai. Explica melhor essa parte. Mas vamos lá, olha só. O que a passagem não nos ensina que Deus não é onipresente. O Espírito de Deus que habita em todo lugar. Mas o ritual da unção significa a presença exclusiva do Espírito de Deus. Veja, Deus é onipresente? Sim, e habita em todo aquele que o invoca. Mas no Velho Testamento nos é ensinado que o quê? Enquanto há rei, enquanto há profeta, o Espírito de Deus é sujeito ao profeta e ao rei. Foi sujeito a Saul e agora está sendo sujeito a Davi. Enquanto eles estão caminhando no caminho do Senhor. Não significa que existiam outras pessoas também que buscavam a Deus e Deus atendia? Sim. Mas a unção era exclusividade. Davi é o ungido. Não tem outro. E mesmo Davi sendo ungido, Saul ainda continua sendo ungido? Sim. Tanto que Davi não ousa levantar um dedo contra Saul, porque o reconhece como ungido do Senhor. Então o ritual da unção, e quando o Espírito do Senhor se apodera de alguém, torna essa pessoa separada, exclusiva. E isso é de modo negativo, isso tem entrado em muitas igrejas. Rituais de unção. Hoje se unge até chave de carro, vassoura, parte da casa. Enquanto que, veja, no Novo Testamento não há mais unção. O que é a unção? O que substitui a unção, o ritual da unção do Velho Testamento? O batismo. O batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo vem habitar em nós? Quando a sua obra perfeita de regeneração é completada, que a gente falou domingo. Ele vem regenerar. Ele começa fazendo o quê? Convencendo. Pecado, justiça e juízo. Quando ele termina essa obra, ele regenera o homem do estado que ele estava. Ele dá vida ao morto.
Esse homem passa agora a praticar o fruto. Então o Espírito de Deus habita nele. O Espírito de Deus que habita na igreja. Então esse é o paralelo com o Novo Testamento. Pois é. Sim. Indo para a aula de domingo, só uma pergunta. Uma pessoa que está na igreja há muito tempo, é batizada e tudo, mas continua praticando coisas assim, que praticavam antes, ela foi batizada com o Espírito Santo ou não, né? Só Olha. o batismo. 1 de João capítulo 1, não lembro o versículo, diz que quem comete pecado é do diabo. O que João quer dizer? Não é quem peca, mas quem vive em pecado. Porque se nós dissermos que uma pessoa que vive na prática de determinado pecado, que é sujeita àquele pecado e não consegue se libertar, se dissermos que nessa pessoa habita o Espírito Santo e que Deus fez a sua obra nele, nós estamos vituperando Deus. O que significa vituperar Deus? É tirar Deus por incapaz. É dispor a vergonha. É falar que a obra dele não é suficiente, não é perfeita. Porque como é que se manifesta a obra do Espírito Santo? Através de quê? Do fruto. A árvore se conhece pelo fruto. O galho da videira verdadeira só é limpado quando ele dá o quê? Fruto. Quando ele não dá fruto, ele é o quê? Tirado e queimado. Também o que eles estão falando sobre o pecado, né? Porque, tipo assim, coisas erradas todos nós sempre vamos praticar. Essa é a questão. Quando tipo, João uma fala... coisa brava, tipo, fumar, cheirar, beber, se for esse tipo de pecado, tá. mas os piores pecados são aqueles que nós cometemos interiormente, Mas eu em acho segredo, que sabe? Mas eu acho Sabe. Então a gente nunca é batizado, né? Porque a gente faz fofoca, a gente às vezes tem inveja, a gente é malicioso. Isso é algo. Mas quem é escravo, veja só. Uma coisa Eu sou assim. Não, esse é do ser humano. alguém aqui, Eu estou falando que todos nós, não é porque nós nos convertemos que nós viramos santos e não vamos praticar mais nada de errado. A única diferença é que a gente pratica, mas Você tem não é consciência escravo ao invés do de falar a pecado. Deus. Eu acho que a gente tem que pedir perdão e reconhecer que errou. Eu acho que essa é E a a diferença. mudança, a fruto. E mim é a procurar grande mudar. diferença. E procurar mudar. Para mim, a grande Penso diferença é assim. essa, a última parte. Como é que a pessoa que recebe o Espírito Santo não luta contra o pecado? Isso, a gente tem que dar sempre A pessoa ainda peca, mas peraí, ele luta para parar de pecar, Isso ele é está que eu tô correndo falando. daquilo ali, Isso. ou ele está indo para cima. É constante, né? Luta constante. Exatamente. O mesmo João, no decorrer da sua mensagem, vai dizer o seguinte. Oi? Eu tô falando, a questão da pessoa estar escrava. A diferença de Sim. você viver pecando, você estar escravo, você não ser liberto. E a diferença de você errar todos os dias porque somos errantes. Não. É isso que eu estou falando. Ninguém é perfeito. Veja, o mesmo João vai continuar no seu versículo. Ele vai dizer que quem peca é do diabo. Até aí todos nós tacamos pedra em João, porque não entendemos o que ele quer dizer. Mas ele vai continuar dizendo que se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. Então o que João quer dizer? Pecamos, sim, pecamos. Mas é o que foi colocado aqui no comentário. Nós lutamos contra o pecado. Nós pecamos porque é da nossa natureza. Não vivemos sem pecar. Mas temos um advogado que intercede por nós. Mas, voltando para o Espírito de Deus, o Espírito de Deus ajuda sempre aquele. Se nós não fôssemos pecadores, não teria propósito do Espírito de Deus habitar em nós. Sua obra serviria para quê? Para ajudar quem? Se eu seria autossuficiente para não pecar. Vocês entendem? São justamente os mais pecadores, aqueles que mais querem se libertar do pecado, que o Espírito Santo habita nele e faz a sua obra. É porque quem nos convence que nós estamos pecando, nos dá essa consciência e causa esse incômodo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque por É o nós que a Teresa mesmos, falou. O pecado seria algo normal se fosse. Em quem bate o sentimento de arrependimento? Em quem o Espírito Santo habita. Rogério, um paralelo interessante também é que Paulo fala que aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. Não é? Então, automaticamente, você vai ver a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai se preocupar em agradar a Deus, em honrar a Deus, em glorificar a Deus, em exaltar a Deus. Nenhum. Ela só vai fazer a vergonha. E era exatamente o que Saul estava fazendo, trazendo a fama, obedecendo o que ele achava que seria melhor para si e para ele com Deus, do que o que Deus dizia certamente. Antes da gente entrar aqui, falar um pouco de Saul, eu quero passar um vídeo aqui rapidamente, falando sobre a unção. A gente está falando sobre unção, sobre óleo, sobre azeite.
passar um vídeo aqui pra gente, bem interessante. Então, vejam que ele falou que o processo era difícil, né, para fabricar o azeite, né? Você vê que era um processo muito árduo. E o azeite de melhor qualidade servia para quê? As coisas consagradas a Deus. Inclusive era esse o azeite da unção, tá? Dos reis, dos sacerdotes, era esse o azeite. O de segunda qualidade era para comida e o de terceira servia para lamparinas, tá? Então tanto Saul como Davi, e eu falei para vocês que a botija era derramada por completo. Então era uma botija de azeite. Então era uma coisa cara, uma coisa única, que manifestava e simbolizava ali a presença do Espírito Santo. Agora sim vamos para Saul. Saul está atormentado. E de onde vem esse espírito? Da parte de Deus. Aí a gente costuma pensar, né? Não é pior, né? A gente costuma pensar, Saul se afastou de Deus, logo veio o diabo para lhe perturbar. Mas o versículo vai nos ensinar que da parte do Senhor lhe assombrava um espírito mau. Veja, quando eu falei para vocês que, Saul estava começando a viver segundo a sua vontade. Antes que habitava o Espírito Santo nele, ele começou a praticar erros e erros e erros. Foi que nem Israel na escolha do rei. Vocês querem? O que Deus fez? Toma. Saul se distanciava de Deus. Quer se distanciar? Vai. Nisso que Deus permite, Deus também lhe envia um companheiro que o perturbava constantemente. E nessa situação, e por que Deus faz isso? Tem propósito? Qual é o propósito? Eu acho que foi para Davi só chegar nele, né? Exatamente, a chave. Agora você vê, Deus cria uma circunstância para o seu ungido, Davi, fazendo o quê? Perturbando o outro. A circunstância que Deus prepara para exaltar um é humilhando o outro. Humilhando até no nível espiritual. E a circunstância é montada, Deus monta o palco. E aí você vê o plano perfeito de Deus para aquilo acontecer. Como que Saul, que Deus faria Davi se achegar a Deus. Deus monta toda essa circunstância. Porque além de pastor, ele era músico. Achei que vocês iam falar levita. Não falei levita. Ele não era levita. Pelo amor de Deus. Olha que interessante, né? A gente costuma... Hoje a gente tem esse jargão, né? Os levitas da casa do Senhor, os levitas da casa do Senhor. O maior músico da Bíblia não foi levita. Você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então veja que essa possessão, esse tormento, era ora sim, ora não. Deus enviava e retirava. E quem então será esse homem? Alguém fala para Saul: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Veja quais são agora as outras características de Davi: valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e gentil presença. E a maior de todas, era reconhecido em Davi a presença de Deus. Saul então envia mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com suas ovelhas. Saul tinha direito de tomar o filho dos outros assim? Era o rei, né? Foi o que Deus falou, né? Olha aí, olha aí. Vocês estão vendo? É o direito do rei. Eles não concordaram? Eles quiseram, então. Ele não pede: envia teu filho para cá. Manda teu filho para cá. Então tomou um jumento. Ele não vai de mão vazia, obviamente. Ele vai para a presença do rei. Ele leva um odre de vinho, um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Ainda
envia ofertas, porque você não vai diante do rei de mão vazia, né? Nem diante do profeta. 21. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Essa informação aqui é precipitada. O escritor aqui está adiantando spoiler, tá? Porque inicialmente Davi não serviu como seu pajem de armas, isso foi posteriormente, quando ele vence a guerra, quando ele vence a batalha contra Golias. Porque até aqui então, Davi não tinha características de soldado. E o pajem de armas é aquele que cuida das armaduras do rei, das espadas do rei, dos materiais de guerra. Então é uma informação que está precipitada no livro de Samuel. É tipo um spoiler. Isso acontece muito na Bíblia. Então veja. Versículo 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sucedia que quando o espírito mal atormentava Saul, Davi tocava a harpa, ele sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Esse deixa estar Davi perante mim não é bem pedido não, tá? Teu filho agora vai me servir. Mas ele não vai ficar constantemente com Saul, porque ele tem responsabilidade com as ovelhas de seu pai. O que chama mais atenção aqui é a humildade na figura de Davi. Davi está indo diante do ungido, do rei, né? E Davi é o quê? Ungido. Ungido a E aí, rei. ungido? Vem cá, Saúl, de ungido para ungido. Que história é essa? Talvez ele diria. Mas ele mantém o segredo. Isso nos ensina que um relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo que envolve segredos. Ana tinha segredos, Samuel tinha segredos, e Davi nos ensina a manter os segredos. Guarda o que tens, né? A Bíblia nos ensina. Oi? Hoje todo mundo posta no Facebook, com certeza. Até posta foto. Posta foto, né? Adorando para receber aquela bênção. Aí, Partiu tomar o trono de Saul. partiu? Imagina Davi no Facebook. Partiu, repreendeu o demônio do Samuel ungindo ele. Hashtag novo rei, hashtag novo ungido, hashtag fora Saul, hashtag fora. Hashtag ele não. Hashtag Davi sim, novo rei. Hashtag pastorzinho, ruivinho. Fazer um ao vivo. Transmissão ao vivo, imagina Saul assistindo. Todo encapetado, né? Legal, né? Gente, imagina a época bíblica do século Porque XX. não tem. Isso aí seria uma história sobre isso. Essa imaginação é muito fértil. Então veja só. E aí, bom, não se sabe quanto tempo se passou, mas pouco tempo se passou dos capítulos 16 ao 17. E o que nós temos no capítulo 17? Guerra. Esse povo não deixava Israel em paz. Quem eram eles? Nossos amigos filisteus. Que constantemente, assim como os argentinos são nossos irmãos, eu chamo os filisteus de amigo, né? Vejam, eles fazem guerra agora. Veja, essa guerra é para reconquistar territórios perdidos. Porque Israel tinha vencido a última guerra contra os filisteus, só que agora os filisteus têm uma arma nova. Garantia de vitória. Não tem como eles perder essa guerra. Alguém pode ler? 17? Uhum. Ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra, congregaram em Socó, que está em Judá, acamparam-se em Socó, a Zeca, e em Eis-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram a acampar no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha dos filisteus. Estavam eles num monte do lado e os israelitas do outro monte do outro lado da quem, entre eles o vale. Então saiu a real dos filisteus a um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, a altura de 6 palmadas e um palmo. Ponto. Vamos lá. A região é essa aqui. E para onde os filisteus vêm? Vêm para a região de Judá. Eles ficam entre Azeca e Socó. Essas cidades aqui, ó. Aqui está Belém, a distância de onde Davi morava para essa região aqui, entre Azeca e Socó, que é acontecida a guerra. Mais ou menos um dia de caminhada. E essa região aqui, ó, já é a região dos filisteus, as cidades de Gate, de Ecrom, de Asdod, de Gaza, lá embaixo, como a gente tem.
E esse povo agora se reúne contra Israel novamente. Eles estão aqui nessa região. E aí, a arma deles agora é um gigante, é um homem forte, um homem poderoso, cujo nome era Golias. A altura de Golias, transliterado para o nosso sistema métrico, a Bíblia fala que é 6 côvados e 1 palmo. No nosso sistema é 2 metros e 90 centímetros. Quase 3 metros de altura. Quase. Vou fazer uma imagem para vocês aqui. Não é a primeira vez que aparecem gigantes na Bíblia, né? Vamos lembrar que lá em Gênesis, em Números, que os espias vão lá ver. Em Gênesis 6 é a origem deles. Em Números, quando fala os espias vão lá na terra dos Anaquins. Quem são os Anaquins? São os gigantes. E aqui está uma imagem. Olha só. Ó, um homem de 2,57. Isso aqui são figuras históricas que realmente existiram, que são os homens mais altos da história. 2,57, 2,36, 2 metros e 5, 1,69. Que é normalmente a altura média do homem, né? Estrutura média brasileira. Esse cara aqui tem 2,74. Golias ainda era um pouquinho maior do que ele. Isso aqui é a estatura de um homem normal. E Davi ainda era menor do que ele. Porque Davi tinha 15 anos, aproximadamente. Mas era de todo o tamanho, né? Era quase a Fernanda. Olha o meu tamanho aqui, Quase a Fernanda. Quase ele. Então, Davi não tinha nem a altura de um homem de tamanho médio para lutar contra um gigante. Que já seria desigual. Se Davi tivesse uma altura de um homem adulto, já seria desigual a luta. Mas ele tem a altura de um adolescente. Então, olha para a figura de um homem de 2,74 m, coloca aqui mais uns 20 centímetros, né? Que era a altura de Golias. Carregando todo um equipamento de bronze, espada de bronze, escudo de bronze, armadura de bronze e capacete de bronze. Era muito pesada essa armadura. Muito pesada. E os filisteus eram peritos em trabalhar com ferro. Eles foram os primeiros a trabalharem o ferro, o bronze. Eles eram pioneiros. Vamos lembrar da ocasião que eles tiraram todos os ferreiros de Israel para Israel não fabricarem armas. Só eles tinham esses equipamentos. Altura, força e armas. Contra o quê? O que Davi tinha? Pedras. Pedras. 5 no máximo. Ainda não tinha nada, né? 3. Vai ter pedras. Qual é o desafio? Veja, os filisteus agora têm uma estratégia. Eles perderam as últimas guerras e não querem perder de novo. A estratégia é o seguinte: a gente não precisa lutar exército contra exército. Para que morrer todo mundo? Vamos resolver isso com um homem só. Eu dou meu melhor homem e vocês dão o melhor homem de vocês. E quem eles apresentam? Golias. Como sempre. Exatamente. E aí, quem os israelitas apresentam? Ou melhor pergunta, né? Quem se apresenta pelos israelitas? Davi. Agora eu te pergunto, cadê o homem mais alto e mais belo de Israel nessa hora? Davi. Tava perguntando pro Salado que tava primeiro. Estava perturbado. Tá aqui, ó, perto. A desculpa dele, vai que eu tenho uma possessão no meio da batalha e eu perco. Aí, ó. Né? Olha a pedra. Não, olha a pedra não, olha a espada, né? Que Saul usaria a espada. Veja, ninguém. E também ele não poderia que ele era o rei. Se ele morresse, tudo estaria perdido. Peraí. Tá todo mundo assim, ó. Cadê eu? Tá assim, ó, esperando o seu. Exatamente. Veja só. E aí é feito um desafio. E olha o versículo 12, como isso é esquisito. Porque veja só, nós já fomos apresentados a Davi, certo? Agora nós vamos ser reapresentados a Davi. De novo. É uma interpolação. Veja só, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Está falando de novo tudo que aquilo já sabe sobre Davi. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Agora aqui está dando informações de guerra. Resumindo, os filhos mais velhos de Jessé, irmão de Saul,
eram do exército de Israel, estavam acampados. É novamente a circunstância. Porque veja o que acontecia. Davi, que era o menor, versículo 15, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Ou seja, ele ia porque também trabalhava para Saul, mas ele voltava porque também trabalhava para seu pai. 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Por 40 dias Golias ia de manhã e de tarde e afrontava. De manhã e de tarde e afrontava. E ninguém se apresentava. Enquanto isso, eles não tinha guerra. Era a afronta, era o chamado. Imaginem, mais de um mês convocando e ninguém se apresentava. E aí Jessé faz o seguinte: leva mantimentos para os seus irmãos e aproveita e pergunta como eles estão. Davi, então, muito obediente como sempre, vai, mas não vai para o acampamento onde ficava a casa de Saul. Ele vai para um campo de guerra, onde estava o exército. Quando ele chega lá, é o momento exato em que Golias estava afrontando os exércitos de Israel. Versículo 25. Os homens de Israel diziam: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhes dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Para motivar os soldados, o rei Saul oferece sua filha primogênita, Merabe, a mão daquele que derrotasse o gigante Golias. E mais disso, daria riquezas e isentaria a família desse homem de impostos, porque toda a família tinha que pagar impostos ao rei. Era o direito do rei. Mas isso de fato aconteceu depois? Sim. Sério? Como é que é o nome dele, né? Sim. Oi, porque houve uma pregação de errada, então. Sim, aconteceu. Pô, Merab. Não do modo como deveria, porque Saul foi traiçoeiro, mas aconteceu. Ó, pô, Merab. Merabe. Não. Mical. Não. Merabe foi prometida a Davi. Ai, meu. Mas não casou. Não Eu sei. A gente vai chegar lá, Verdade. tá? Mas ela foi ver. Merabe. Mical casada, né? Veja, algumas pessoas podem dizer que isso motivou Davi a lutar mais ainda. De modo algum. Se o mais viril soldado, mesmo tendo a oferta da filha do rei, mesmo tendo a oferta, mais do que casado com a filha do rei, é fazer parte da família do rei. Olha a honra em uma nova monarquia, né? Isso não motivou, por que motivaria Davi? O que motivou, já pensou? Mais um sogro perturbado. E ainda mais, veja. Oi? Tem que tocar até para a filha. E ainda mais. O que instigou Davi a lutar não foram as promessas de riqueza, mas as ofensas do gigante. Não só contra o exército, mas contra quem? Deus. Só que olha o que acontece, né? Davi foi lá falar com seus irmãos, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Aqui tá de seu convencido. Na cabeça dele, Davi foi ali só para ver a guerra, né? E Davi faz: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Para essa indignação de Davi para com o gigante? E então Davi vai se dispor a lutar contra o gigante. Versículo 32. Davi vai diante de Saul e diz: olha só a ousadia do garoto. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Trazendo para a linguagem de hoje, calma que eu cheguei. Calma, não queremos panicos. Cheguei, eu vou resolver. Você vê a ousadia dele. Mas essa ousadia motivada pelo Espírito de Deus que habitava nele.
E aí Saul diz a ele, né, contra esse filisteu, você não vai poder lutar porque você não tem experiência de guerra e você é muito jovem. E ele vai falar da história dele. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e o urso e o tomavam a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Sabe o que Davi fala aqui? Características de um líder. Ele está falando aqui, ó, de frente para o rei. Um líder de verdade não deixaria suas ovelhas irem lutar. Ele sai para defender suas ovelhas. Tem um ditado assim, ó, nunca deixa um para trás. Esse ditado aí que ele está falando. Eu acho que não se aplica aqui. Se aplica no filme que você assistiu, mas não aqui. Mas o intuito de Davi aqui, né? No filme se aplica muito bem, mas aqui não. Ele está falando, veja só, ele é um pastor. Ele vê as suas ovelhas, Tá certo. mas vê as suas ovelhas sofrendo perigo e não dá por satisfeito. Ele vai e luta pela vida da sua ovelha. Ele ainda é um jovem inexperiente e já quer lutar pelo seu povo. Vê se isso não é característica de um rei. Vê se isso não é característica de um líder. Característica de um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, esse currículo, vamos dizer assim, de Davi, já manifesta que Deus era com ele mesmo antes, e agora então, mais ainda. Bem, vocês conhecem a história. Saul permite, coloca nele a armadura não cabe, ele se desfaz da armadura, porque é muito pesada, ele não tem experiência com a armadura, é muito pesada e não cabe nele. E aí ele pega das suas armas. E as armas dele são o seguinte. Boa noite. E as armas dele são o seguinte: pedra e cajado. Cajado e Eu não sei, a funda, né? 5 pedrinhas. funda. Funda e 5 pedrinhas. Pedra, cajado, funda e 5 pedras. Por quê? Esse é o equipamento de um pastor. Um pastor usa isso para afastar os inimigos. Vamos lembrar, não sei se vocês lembram. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um trecho na Bíblia que fala que tinha uma tribo que era os benjamitas, não se encaixa em Davi. Os benjamitas eram conhecidos pelos seus homens canhotos, que tinham a mira melhor do que o gavião arqueiro. Eram canhotos e usavam a funda, e segundo o texto bíblico lá de Juízes 17, se não me engano, diz que eles acertavam um fio de cabelo com a pedra. É a expressão que está na Bíblia. Né? Ô louco, né? Melhor do que o Vingador. O Vingador mesmo. Davi, provavelmente, segundo essas características, era canhoto. Né? Usava a mão esquerda, porque as pessoas de melhores miras na Bíblia eram caracterizadas como canhotos. Eu não sei se isso geneticamente tem sentido. Não sei. Tem algum canhoto aqui? Alguém que é de esquerda? Eu é. Amém. Então. Amém. Então. Não, democracia. Não estamos na monarquia. Então veja, possivelmente era a direção da mão, não política, de Davi. Vamos parar aqui. Vocês conhecem a história, vocês conhecem o ocorrido. Agora vamos novamente dar uma assistida em outro estudo. Vegetais, cara. Tá esperando Melhor o quê? coisa, né? Desenho. Outro estudo sobre esta batalha. Aprendi aqui desses vegetais. A batalha de Hã? Não, mas é pra isso mesmo. Mas é pra dar spoiler mesmo. Alguma coisa que chamou a atenção de vocês em particular? Nada? Olha isso! É o quê? Eu não falei nada. Gente, abre de novo. É porque dá muito frio. Agora tá abafado. Eu só quero chamar a atenção a uma curiosidade que não está no livro de 1 Samuel,
mas que aparece em Crônicas, né? O fato de Golias ter irmãos, né? 4 irmãos. E o fato da quantidade de pedras que Davi pega. Então ele já está se preparando, não vou matar só ele, mas os irmãos dele. Não, e um pra cada. Vem aquele e um para cada. Isso mostra o quê? Aquela. Não, realmente, na história, eu pensei, pô, assim, na lógica, a gente pensa o quê? Ele pegou assim o quê? Se dá uma, vai outra, só joga. Tem gente que interpreta isso segundo Isaías. Né? Os nomes. Fala que ele pegou 5 pedras das 5 características de Deus. Né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Príncipe da Paz. E a pedra que ele usou para acertar. É o príncipe da paz. Não. É que ele era contra a violência, João. Ah, sim, ele vai pra guerra e é contra a guerra. Bem. Muito demais. Aí ele usa o Deus forte. Isso é querer enfeitar as passagens, né? Com certeza. Demais. Até porque não são 5 características segundo o texto de Isaías, são 4. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro, substantivo, maravilhoso, adjetivo. Então são 4, não 5. Não tem vírgula, maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. É maravilhoso, conselheiro. Maravilhoso e conselheiro. Não. Pois bem, essas pessoas que geralmente fazem isso não estudaram muito português. Outra coisa que eu ia falar. Ah, tá. Ele acerta de primeira. A Bíblia vai dizer no versículo 49 que ele mete a mão no alforje, toma dali uma pedra e com a funda e fere o filisteu. As cenas que mostraram aqui é da minissérie A Bíblia. Já assistiram? Não aconselho também. Gostei. Não aconselho, é horrível. Do início ao fim. Ela é ridícula. Já começa por Davi, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô. É porque eles são 8 ou 80. Eles são assim, essa série. São 8 ou 80. Ou eles são exatos ou eles são... Mas você viu o Golias ali também? Golias Ridículo. não tava sem capaz, tava só com um Só negócio aqui, ó. parecendo um pica-pau. Era pra não bagunçar o Era um penteado. icano. Parecia um capacete romano, na verdade, o capacete dele. Muito descaracterístico do capacete dos filisteus. Tava de capacete. Tava. Rabo de Não? cavalo. É só o rabo de cavalo? Mas eu achei que era aquele capacete que tem um negócio assim. Então, Rabo de cavalo. pois é. Qual que você tá falando? É muito ruim. Não, essa série é horrível. Tanto o Velho Testamento como o Novo. E outra coisa, que é um erro muito comum. As pessoas acham que a pedra ricocheteou em Golias. Mas a segunda Bíblia diz que ela cravou-lhe na testa. A velocidade de uma pedra ser jogada e cravar na cabeça de uma pessoa requer uma distância fundamental. E aí quando a gente lembra do vale da batalha, que foi mostrado no vídeo, a gente vê que isso é possível. Davi numa distância segura de Golias, para que a pedra pegasse velocidade e acertasse na testa dele. Velocidade para cravar, não para ricochetear. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Golias morreu com a pedrada ou com a facada? Pedrada. Eu acho que a pedrada só derrubou ele. A pedrada depois Calma, achei o ucraniano. Ele levantou no italiano, mas depois o Davi chegou lá e vou resolver essa parada toda e pegou a espada e... É porque, sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. Alguém leu o versículo 50? Deixa eu ler. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ponto. Matou com a pedra. Matou com a pedra. Matou? Não, eu acho que não. Continua 51. Pelo que correu Davi, e pôs em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou a banha, e o matou, e cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. E aí, morreu 2 vezes? Morreu 2 vezes. Foi ferido com a pedra e morto com a espada. Mas não é o que o texto diz, né? Veja só. A exaltação de Davi de ter matado Golias sem que tivesse o quê? Uma espada na mão. E depois fala que ele mata arrancando a cabeça.
Isso é um pouco... Eu acho. Ó, ele não cautia com a pedra e depois mata com a espada. O que a gente pode imaginar é que o quê? Vamos lá. Uma pedra pode matar alguém? Dependendo de onde pega e outra. Ficou cravado. Então teve acesso ao tecido cerebral. Né? Passou da testa. Então já é possível para ter matado ele. E o fato de ter repetido e o matou cortando a cabeça é a certeza da morte. Eu costumo ficar com o primeiro versículo. É a confirmação da morte. Por quê? Porque é de costume sempre levar a prova da morte do seu inimigo. Leva-se a cabeça do inimigo. Fizeram isso com outros reis antes, outras pessoas. E ele faz isso com Golias. E é a prova. Quando os filisteus veem a cabeça, porque talvez os filisteus não acreditassem que ele estava morto só pela pedrada. Mas quando viram a cabeça na mão de Davi, fugiram. E aí o exército de Israel correu atrás e pegaram todo mundo e foi uma delícia. Uma coisa que quer falar. Fala. Não, o que eu falei, tu já falou. Então Deus te usou, a Deus te usou. Aleluia. Amém. Não, mas sério, eu ia falar a mesma coisa que tu falou. E o versículo 58 fala que todos ficaram espantados. Só pra confirmar mesmo. O Espírito Ele Santo. estava em Rogério. Estava, quer dizer que ele saiu. Pega o óleo. Quando nem Saúl vai sair pra entrar no outro. Não pode. Não. Ele é suficiente para estar aqui aí. Vamos lá. E aí, gente, com isso, Davi oficialmente agora se torna propriedade de Saúl. Saúl agora quer Davi para ele. Davi fica famoso, né? Mas a fama também atrai inveja. Hã? Com certeza, tá aqui para isso. E a Bíblia vai dizer agora, muito raramente a Bíblia dá ênfase em certas coisas. E somente uma vez na Bíblia, em toda a Bíblia, a gente tem uma ênfase tão forte na relação de dois homens em uma amizade, que é Jonatas e Davi. Eu dou o nome do meu pai e do meu irmão. Que bonitinho. Eles são vivos? Quando a vida não imita a arte, né? Infelizmente. E aí veja só o que a Bíblia vai dizer. É muito poético. E sucedeu, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Talvez você nunca tenha ouvido isso do seu marido ou da sua esposa. Eu te amo com toda a minha alma. Mas a relação de Jonatas e Davi era essa. Agora, por que a ênfase? Por que essa ênfase toda, essa aliança, essa amizade? Veja o versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Versículo 4 agora vai explicar tudo isso. Não era somente Jonatas amando Davi. Não era somente Davi iniciando uma amizade com Jonatas. Porque imagina a cena. Davi é o rei ungido que ninguém conhece, ninguém sabe. E não pode ser revelado. E ele faz amizade, o seu melhor amigo é logo quem? O filho do atual rei. Conta ou não conto pra ele? Conta ou não conto? Conta ou não conto? No final, vai contar. Só que Jonatas não sabia. Mas nas atitudes de Jonatas, no decorrer da história, tudo que Deus fez, tudo que Deus preparou, foi a transição da coroa que ia para a cabeça de Jonatas para ir para a cabeça de Davi. Jonatas não tinha ideia disso, mas olha o versículo 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Deixa só um pouquinho aberto.
que vocês conseguem enxergar no versículo 4? Acho que é tipo assim, ele tá tirando o direito dele de ser rei, é tipo assim, o simbolismo, e passando para Davi. Inconscientemente. Inconscientemente, Quando ele dá a veste real dele para Davi, dá a sua veste, dá a sua espada, a sua lança, ele está falando que você vai tomar o meu lugar. Fala. Não, Ué? eu falei foi o amor, ué. É, ó. Mas eu acho que isso aí é tudo propósito. Sim, com certeza. Deus trabalhando em Jonatas. Porque, gente, o cara tá vindo tirar a coroa de você. O trono que legitimamente é de Jonatas. Davi tá vindo ali para tomar. Claro que não por interesse próprio. Mas olha como Jonatas reage a tudo isso. Aqui ele ainda não sabia. Ponto, calma. Vai saber posteriormente. Mas olha como Deus já está trabalhando nas coisas. E então essa amizade deles começa. E essa amizade vai ser fundamental para a sobrevivência de Davi aos ataques de Saul. Bom, a fama traz inveja, mas a fama também traz o quê? Admiração. Admiração. E para um homem, nenhuma admiração é melhor do que a admiração das mulheres. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, versículo 7, elas saíam cantando, Saul feriu os seus milhares, porém Davi 10 milhares. Então veja, Arrasou com Saul. acabou com o ego dele. Ó, o cara mais belo, mais alto, mais disputado de Israel, poxa, já tá perturbado, né? A popularidade dele já tinha perdido seguidor. Já tinha perdido seguidor. O Instagram já tava mal. Aí aparece um noivo, um novinho, ruivo e ainda corajoso. Pô, aí... Vai ser por enquanto. E muito menor do que ele. E muito menor? Então veja só. O fato, gente, dessa comparação, veja. Saul pode ter se indignado não pelo fato das mulheres dizerem que Davi matou 10 milhares e Davi somente milhares. Isso aqui é uma figura de linguagem. Mas somente pelo fato de Davi ser comparado a quem? Ao rei. Quem é comparado ao rei? E Davi está sendo comparado e está sendo colocado até acima do rei. E Saul se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Ué, o que falta para ele ser rei agora? Está matando mais que eu, mais famoso que eu, mais amado que eu, e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E mais, mesmo com a perseguição, mesmo com a indiferença, Davi manteve o seu compromisso com Saul, de servo do rei. Quando o Espírito do Senhor vinha para perturbar Saul, Davi tocava sua harpa. E numa dessas ocasiões, o endemoniado, versículo 11. Ué, e tem outro nome? Saul atirou a sua lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi. Por quê? Porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Olha o medo que ele tem. Mais do que inveja, né? Mais do que recalque. Era medo que ele tinha de Davi. Pelo fato do que Davi poderia ser e se tornar. Mas o versículo 14 diz que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. E o versículo 16 vai dizer que todo Israel e Judá amava Davi. Era um homem muito amado. E Deus vai fazendo com que a popularidade dele cresça. Porque eu falei para vocês que um rei não basta ser só ungido. Ele tem que ser aclamado pelo seu povo. Ele tem que ser bem recebido. Assim como Saul foi ungido e depois foi muito bem recebido, Davi precisa disso. Mas quem conhece Davi? Quem é Davi na fila do pão? Ninguém. Então Deus começa a colocar coisas na vida de Davi que vai fazer com que ele seja o quê? Engrandecido e conhecido. Agora uma mensagem para vocês. Talvez as tribulações que vêm na minha e na tua vida não seja para te causar mal, mas para tornar o teu nome conhecido e Deus ser glorificado através de nós. É o que nós aprendemos na vida de Davi.
talvez essa perseguição, as guerras que ele vai travar, guerras desnecessárias, que Saul vai fazer Davi lutar. Mas Deus permite que tudo isso aconteça e transforma a maldade que tinha no coração de Saul em bem para Davi. É isso que ele faz. Transforma a maldição em bênção. E aí então, Saul vai de mal a pior. E vai começar a fazer coisas horríveis. Uma dessas coisas é quebrar a promessa que ele tinha feito de casamento. A sua filha tinha sido prometida a Davi, Merabe, a sua primeira filha. Só que ele diz o seguinte, olha, vai guerrear contra os filisteus, porque Merabe eu vou dar você por mulher. Porque Saul tinha em mente, ele não vai voltar vivo da guerra. Ele mandava Davi como capitão, como chefe, não mandava todo o exército, mandava uma centena com Davi, mandava Davi como chefe dessas centenas para lutar contra um batalhão de filisteus. Na cabeça dele, estrategicamente, eles não vão voltar vivos, eles vão perder. Só que o que acontece? Davi vai, luta, vence e volta. Só que quando ele volta, a sua mulher não está mais solteira. A sua prometida, na verdade. Sim, à vontade. A sua prometida não está mais solteira. Tinha sido dada a um outro homem, Adriel Meolalita. Então olha só, Saul descumpre o propósito, o decreto, e dá a mulher que tinha sido prometida para Davi para outro. Porque no coração de Saul ele pensava assim, se eu matar Davi, a minha reputação, que já está ruim, pode piorar. Mas se os filisteus matarem Davi, eu não tenho culpa nenhuma. Então ele manda Davi para a guerra. E vai mandando, vai mandando, vai mandando. Mas ele não tinha só uma filha, tinha uma mais nova. E aí entra a nossa querida Mical na história. 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Se fosse no dia de hoje, a gente iria dizer, né, que Mical fez trabalho para sua irmã. O casamento não dá certo, aí Davi sobrou e ela foi lá e fisgou. Mas acabou que Mical se apaixonou por Davi. Saul gostou da situação. Porque não, Davi, não te dei Merabe, porque você foi para a guerra, eu achei que você não ia voltar e tal. Mas tem aqui minha segunda filha, vai ser sua. Só que tem o seguinte. O homem, quando ia casar com uma mulher, o costume judaico estabelecia que o homem tinha que pagar o dote pela filha. Para que servia o dote? O dote era uma quantia estabelecida pelo pai, e toda vez que o pai casava uma filha, ele recebia o dote. Porque se a filha futuramente fosse repudiada, ou ficasse viúva, e voltasse para a casa do seu pai, ele tinha essa segurança para dar para sua filha. Ela não ficaria de mãos vazias. Era como se fosse um depósito. Era como se fosse um depósito. E eu pergunto para vocês, Davi tinha condição para dar o dote da filha de um rei? Você imagina qual era o dote da filha de um rei? Caro, né? Saul se aproveita novamente dessa situação. Sabendo que Davi não seria capaz de pagar o dote por Mical, o que ele diz? Um desafio para você. Um desafio esquisito. Eu pensei até em trazer imagem, mas não quis trazer não. Ia gerar trauma. Ia gerar um pouco de traumas. Mas olha só, versículo 25. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote. O rei não precisa de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança do inimigo do rei. Veja só, o objetivo é, eu quero que Davi morra. Ele tem que casar com a minha filha, eu tenho que cumprir minha palavra. Estratégia para esse cara morrer. Vai lá e eu quero 100 prepúcios de filisteus. Todos aqui sabem o que é prepúcio, né? Amém ou não amém, gente? Amém. Amém?
O prepúcio é o que era tirado na circuncisão. Tá? Pede sua mãe, você vai explicar como te tinha em casa. Mas você tem que saber, né, menino? E veja só. Eu vou explicar. Não vai ser você também, né? Mas pode ser, olha só. O prepúcio. Veja, sem prepúcios. Agora olha só, é o mais cômico. Por que ele pede sem prepúcios de filisteus? Tem uma lógica aí. Porque eles tinham. É isso. E quem não tinha? Davi poderia ter pegado de um israelita, ter falado que era dos filisteus e dado a Saul, mas os israelitas não tinham prepúcios. Porque eram Era pra ele ir lá. Os filisteus eram. Era pra ele ir lá mesmo e tipo, né? Cada bichão. É currículo. Entendeu? Veja, os filisteus eram um dos poucos povos do Oriente Médio que não praticavam a circuncisão. Não era só os israelitas que praticavam. Muitos povos praticavam. Porque para os israelitas era um ato religioso. Mas para os povos circunvizinhos era um ato de higiene. E até hoje tem médico que diz que é melhor, tem médico que diz que não é, tal. Alguns dizem até que tem a ver até com o desempenho, né, posterior que a pessoa pode ter. Mas o fato é que os filisteus eram incircuncisos. Veja, qual é o adjetivo que Davi vai chamar Golias? Filisteu incircunciso. Porque quando um israelita chama um filisteu de incircunciso, para ele é uma ofensa. Porque o israelita é circuncidado, ele é puro. Quando ele chama alguém de circunciso, ele chama alguém de depravado, de impuro, de pecador e tal. Para o filisteu, continua chamando, sou circunciso mesmo. Mas para o israelita não. É uma ofensa, é grave. E ele foi lá, matou 200 homens e trouxe os 100 prepúcios. Podia ter matado só 100, mas ele matou 200. Só para tirar onda. Agora, o que eu não gosto de imaginar é... O difícil não foi matar os homens, mas sim tirar os prepúcios, né? E trouxe para Saul. E eu gostaria de ver a cara de Saul quando o Davi traz os prepúcios dos filisteus para ele. Só uma pergunta. Pra quê? Pois é. E o versículo 31 fala que Saul cozinhou e jantou. Não, cara, eu queria. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Coloca aí no site. Gente, para começar, não tem nem versículo 31. Não, eu queria toda outra página, eu nem virei. Tá falando que o Espírito de Saul está passando dele, gente. Isso, não acredito, sai. Não, mas ó, eu não duvido nada que com o espírito que saltava, bateu uma fome mesmo na hora. O que tem pra comer, mulher? Prepúcio de filisteu. Ai, Rogério, deixa eles no ar. Ô, cara. Gente, e não sei o que ele fez, que jogou É fora, né? pior que isso tá sendo gravado. Se inscrevam no canal, curtem o vídeo e compartilhem. Não, Vai fazer Vamos lá. um momento lá. Ah, gente, é tanto prato esquisito que a gente vê pelo mundo que eu não ficaria espantado de alguém ter comido prepúcio de filisteu. Se o povo de Roma comia carne de muçulmano, pro resto não faltava muito, não. Então, pois é, né? Eu fiquei pensando nos canibais, será que eles comiam o corpo todo? Por que não? Não, eu sou. Aí o cara fala assim, não, sou canibal, até Você acha que eles de canibalismo Vai comer? Não, mas a gente Trabalho olha a não. parte, por exemplo, do animal. Quem for comer, a gente nem come tudo. A pessoa pode Tem gente que come. Eles não Depende da cultura do lugar. Dependendo da cultura, do lugar, da região e da necessidade. Verdade. Da necessidade. Exatamente. Gente, pra gente finalizar, vamos voltar a falar de amor, de amizade. Essa história do prepúcio Vou nem jantar hoje. Parece, né? capítulo. Quem conhece essa?
Os capítulos 19 e 20 vão narrar o seguinte, a continuação da história da amizade entre Jonatas e Davi. Eu vou resumir bem para a gente finalizar a aula de hoje. O capítulo 19 fala que falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Isso já estava na cara de todos, ele não escondia mais isso. Ele queria Davi morto, mas Jonatas rogava por Davi a seu pai, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto, esconde-te. E muitas das vezes Saul fugia. E acontecia que, versículo 8, e tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na sua mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão instrumentos de música, jogou com ele. Aí ele se desviou de novo. Segunda tentativa de homicídio. Terceira. Porque A primeira ele jogou duas vezes, verdade, 2 vezes. E aí o que acontece? Veja, Mical descobre que seu pai quer matar Davi em uma determinada noite. E ela fala para Davi: foge, porque meu pai quer te matar. Até aqui a relação de Mical e Davi é uma relação até boa, né? Mas olha a realidade que vai nos mostrar aqui. Versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-lhe a cabeceira com uma pele de cabra e a cobriu com a sua coberta. Ela pegou uma estátua, botou uma pele de cabra na parte da cabeça para fingir que era Davi que estava dormindo. O versículo 13 nos revela uma coisa além disso. E aí? Que havia idolatria na casa de... idolatria. O que esse estátua estava fazendo lá? ajudando o espírito maligno. A entrar. Isso foi estátua decorativa, gente. Não podia. É o quê? Oi? Não. Oi? E na casa do rei. Mas aqui tá, tomou um ídolo, não tem como você decorativo. A tradução, tem algumas traduções que é ídolo, estátua. Algumas traduções aparecem até terafim, que era o nome específico dessas divindades que os israelitas adoravam também junto com os cananeus. Sim, mas a não tá assim, E veja, isso revela muita coisa, que a casa de Saul não era uma casa reta diante de Deus. Isso revela muita coisa. O Saul vai se indignar com Mical: pô, por que você deixou meu inimigo fugir? E Mical vai mentir, ele disse que ia me matar se não deixasse. Aí ele fugiu. Davi então vai se encontrar com Samuel lá na cidade de Ramá e vai ficar com Samuel durante um período de tempo. Depois desse período, capítulo 20 agora, Davi e Jonatas vão fazer um pacto entre eles. E é um pacto quando eles vão selar a amizade deles, o compromisso, o juramento. Veja, Davi aqui já é um homem. A Bíblia não fala da passagem do tempo, mas no capítulo 20 aqui, há um intervalo de tempo desde a guerra lá com Golias. No capítulo 20 aqui, Davi já tem lutado várias guerras, várias pelejas, já arrancou 100 prepulsos, já casou, tá? Ele já é um soldado, já é um homem feito. E cada vez mais se tornando um soldado reconhecido em Israel. O pacto que Jonas faz com Davi é o seguinte: Jonatas quer saber se o pai dele, Saul, ainda quer matar Davi, porque Saul variava. Uma hora ele queria matar, outra hora ele não queria. Era consequência da possessão. Ou a bipolaridade dele, né? Não sei. O que, cara? É o quê? Peraí, um dia eu vou matar ele. Um dia sim, um dia não. A mãe dele tem de casa. Você quer café, filho? Quero. Não quero não. É isso que ele tá falando. Eu acho que a mãe dele não fez isso do lado dele. Fernando. Eu não posso discordar, eu não vivo com ele, eu não sei de nada, então. E o juramento foi o seguinte, veja. Jonatas queria saber se seu pai ainda queria matar Davi. E como ele vai fazer isso? O seguinte: ele vai voltar para a casa de Saul e durante o jantar vai perguntar o seguinte:
Saul vai notar a ausência de Davi. Veja, Davi comia à mesa de Saul, era o genro de Saul, né, agora, né? Então se alimentava à mesa. Quando Saul perguntasse onde estava Davi, Jonatas ia responder. Ele teve que ir a uma cerimônia na casa dele em Belém e não pôde comparecer. Posso ir ter com ele amanhã? Se Saul respondesse, não, tudo bem, está tranquilo, significa que o espírito dele tinha se acalmado. Se ele se revoltar, significa que ele ainda continuaria perseguindo Davi. E não deu outra. Durante o jantar, Saul pergunta onde está Davi, Jonatas dá a resposta e o versículo 30 vai dizer o seguinte: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? O que Saul está dizendo aqui? Seu sem vergonha, filho da perversa. Filho de Belial. Só não chamou filho de Belial. É a mulher dele. Né? Era a mulher dele. Veja o que ele diz: não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua? Em outras palavras, você acha que eu não sei que você está dando o seu lugar, o seu reinado, o seu trono para aquele rapaz? Para a vergonha tua e da tua mãe. Por que da tua mãe? Porque aí retoma a herança, os herdeiros, a hierarquia. Então seria uma vergonha para a família. Porque veja, 31. Porque todos os dias em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Ou seja, enquanto Davi viver, o teu reinado está em perigo. Mas Jonatas não está nem aí. Jonatas não está nem aí. Ele era desapegado, rico. Desapegado dos bens materiais. E veja, Deus já havia revelado a Jonatas que Davi era ungido do Senhor. E Jonatas já reconhecia isso em Davi. Mas a preocupação de Saul é essa: enquanto Davi viver, você não vai ser rei. Porque o que pode acontecer? Eu unjo Jonatas, Davi junta o exército, as pessoas vão ficar do lado de quem? Davi. E vão dar um golpe de estado. E é o que vai acontecer. Só que não com Jonatas, com o outro filho de Saul, que vai ficar para tema das aulas consecutivas. Então, eu sempre deixo assim, to be continued, entendeu? Então nós paramos aqui no capítulo 20. Semana que vem a gente continua a treta. Será que Saul vai conseguir pegar Davi? Não. Será que Saul vai escapar das garras? Davi vai escapar das garras de Saul? A leitura vai estar em qual capítulo? Veja, para a próxima aula, o capítulo é do 21 até o 27. Então a próxima aula só não morre. Ih, dando spoilers. Por que você falou? Mas é realmente, na próxima aula a gente vai ter a morte do profeta Samuel. A próxima aula só não morre. E a morte do profeta Samuel, já dando outro spoiler para vocês. Não vou dar um spoiler, só vou anunciar. A morte do profeta Samuel vai ser um episódio muito importante, porque o que vai seguir a morte dele vai ser um episódio mais esquisito ainda do que 100 prepúcios. Tá? E eu sei que nessa aula vocês vão falar muito, vão fazer muitas perguntas, porque tem muitas dúvidas sobre esse acontecimento. Tá bom? Você tem? Então não perca as próximas aulas, que a gente vai falar justamente sobre isso. Eu vou até anotar assim nos comentários. Pois é. E a pergunta que eu deixo no ar é: será que o Espiritismo tem legitimidade bíblica? Pelo amor de Ponto. Então nós ficamos com essa pergunta e a resposta fica para as próximas aulas. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time.
bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you